Boa noite, galerinha. Bike na trilha na área. Hoje o vídeo é um pouco diferente, porque a gente vai contar a história de uma lenda de Martins, de um homem conhecido por Zé Dendê. Era um homem que, segundo a história conhecida aqui de Martins, morava ali no sítio Frade. Esse homem, ele tinha um dom de se encantar, ou um dom de encantamento, e transformava em todo tipo de animal que ele queria. As pessoas duvidavam e ele chegava no local onde a pessoa estava duvidando e ele ria das pessoas. Ele dizia: você está duvidando? E as pessoas diziam: não tem homem na terra que transforme em bicho, em nenhum tipo de animal. Mas quando chegava a certas horas da noite, ele ia para o local onde fazia o encantamento. Há quem diga que ele, aonde o animal se espojava, ele lia alguma palavra no livro que ele tinha, e dali ele se espojava naquele local, ou se deitava naquele local, até se transformar no bicho que ele imaginava, né? Que ele queria. Então aquelas pessoas que desafiavam ele, que não acreditava, ele aparecia transformado em qualquer animal, num cachorro, num gato, né? E nessas casas de farinha, como essa aqui, a antiga casa de farinha, quando tinha safra, ele costumava chegar assim 12 horas do dia, na hora da merenda, onde essa rapadeira de mandioca estava reunida, e ali eles começavam a puxar aquele assunto, e ele escutava quando as pessoas diziam aquelas mal palavras, aquelas besteiras a respeito dele, né? Então ele tinha um andarzinho maneiro, andava com aquele andarzinho maneiro, mais rápido. As passadas dele eram as passadas curtas, mas você não conseguia acompanhar ele andando. Então ele entrava na casa de farinha, ficava por ali escutando as pessoas dizer alguma coisa a respeito dele, e dali ele desaparecia. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem para onde ele ia. Ele desaparecia, saía na porta do forno e de lá ele desaparecia. Mas quando chegava as rapadeiras de mandioca, costumava rapar mandioca até 7 horas, 8 horas da noite, e muitas se dirigia para o sítio, que morava fora da cidade. Esse caminho aqui, para onde vocês estão vendo, não tinha calçamento, era estrada de barro, por onde ele passava para ir para as casas de farinha, né? Então, o que ele fazia? Ele saía quando certas horas da noite, que ele sabia que as rapadeiras de mandioca iam sair para casa, ele vinha transformado em seja lá o que for, num cachorro, num gato. Só que ele não deixava as pessoas olhar para o rosto dele, do cachorro, né? Era aquele animal esquisito, em forma de um cachorro. No outro dia, sem que ninguém perguntasse ou dissesse alguma coisa, ele via o medo daquela pessoa na hora que via aqueles negócios, e no outro dia dizia: você é muito mole, você não disse que não acreditava, que não virava bicho, e você quase que urinava na roupa vendo aquele cachorro. Ali era eu, né? Mas mesmo assim as pessoas, por não dar crédito a essas coisas, ria dele, né? Dizia: conversa, só acredito vendo. Só que as pessoas que diziam que acredita vendo, findava vendo, né? E daí, muitas pessoas que desde o tempo antigo até o tempo do que ele partiu, que ele morreu, levavam essa história para frente, adiante, né? E eu fui uma pessoa que eu conhecia a pessoa de Zé Dendê. Eu conhecia a pessoa de Zé Dendê, eu conhecia o homem que ele era. Graças a Deus eu nunca vi ele virando bicho, né? Mas a minha tia viu, né? Minha tia viu, que foi uma dessas rapadeiras de mandioca que rapava mandioca aqui na casa de farinha de Zé Eusébio, casa de farinha de Zé Miguel aqui atrás, Chico Possi. Aí nessa noite eu decidi fazer um vídeo assim, até com essas roupas assim escuras, para levar um pouco da história desse homem, que é uma lenda em Martins. É uma lenda em Martins. Da família desse homem,
ainda existem os sobrinhos, os netos, a esposa dele ainda existe, né? A esposa dele ainda é viva, tem 93 anos. Eu tive o prazer de conversar com ela, mora no Sítio Frade, né? Ela é muito receosa de falar sobre esse assunto, porque quem fazia esse tipo de magia, trabalhava com esse tipo de magia, ela não gosta muito de falar sobre esse assunto, mas tem um museu desse homem lá em Mossoró, que conta toda a saga dele, toda a história dele, como começou, né? Outro dia a gente vai trazer aí o Maurício, que é sobrinho dele, mais próximo, que era muito amigo dele, para uma noite como essa, um momento como esse, a gente contar mais profundo a história, né? Essa casa hoje não é mais uma casa de farinha, ela está desativada. Onde a gente está hoje gravando, ela está desativada. Hoje essa casa de farinha pertence a Moacir, né? A gente veio gravar esses conteúdos aqui, contando essa história. A história de uma lenda, a história de um homem que tinha o encantamento, que transformava em todo tipo de animal, todo tipo de bicho, né? Espero que vocês gostem. Se inscreva no nosso canal, dê o like, o joinha. Se gostou dessa história, mais história vai acontecer. Eu falei que nós ia trazer novidade para o canal. Bike na Trilha tanto faz trilha como conta história. Bike na Trilha 201 é nóis. Galerinha, terminando mais uma história aí de um homem que transformava bicho. Ele passava por estrada como essa para fazer os seus encantos. É Bike na Trilha 201, contando história, fazendo trilha. Mais uma vez contando a história de Zé Dendê, o homem que se transformava bicho na cidade de Martins. RN é nóis. Filmando o caminho.